Vamos dar início, então, à aula de hoje, apresentando os outros instrumentos de medição de diâmetro. A gente estudou, então, na aula passada a suta, viu o teorema de Cauchy, que é o teorema que diz por que a gente tem que fazer várias medições na árvore, né? E aí, com estudos previu-se que no mínimo precisa se fazer duas medições. A partir de agora, a gente vai ver os instrumentos que não precisam de fazer várias medições. Você vai fazer, desde que seja feito corretamente, você vai fazer apenas uma medição na árvore. Então, um dos equipamentos mais importantes depois da suta é a fita diamétrica. Tá? Não é uma fita métrica dessa que vocês estudam. Lembra, o diâmetro é, é a linha que vai de um lado ao outro do círculo, passando pelo centro. Lembra disso? Quando eu expliquei lá o que era diâmetro. Então, ou seja, você vai passar a fita na árvore, porém, ela vai te dar o diâmetro, essa linha reta, e não vai te dar a circunferência, ou seja, ela já está dividida por π. Então, a fita diamétrica é um instrumento preferido aí para medir o diâmetro das árvores. Ela é muito boa, é muito prática, é fácil de carregar, é diferente da suta. Só que ela não serve, tipo, se a árvore estiver abatida. Nesse caso, a gente tem que fazer a medição com a suta, porque vai nos facilitar. Porque se eu fosse a medição com a fita métrica ou com a fita diamétrica, eu precisaria levantar a árvore com guincho para passar a fita por baixo. Tá? Então, em países tropicais, né, além de ser várias medidas de forma melhor, mais fácil de carregar de tudo, em países tropicais, a fita tem sido exaustivamente utilizada, uma vez que é praticamente impossível utilizar uma suta quando as árvores possuem diâmetros muito grandes. Imagina você pega uma árvore da Amazônia e como que você vai medir ela usando uma suta? Carregar uma suta na floresta é muito complexo. Tá? Eu já fiz vários trabalhos de campo de florestas nativas e 99% das vezes é utilizado fita métrica ou fita diamétrica, quando é possível. Eu digo a fita métrica porque todo mundo consegue comprar uma fita métrica. Ela permite obter tanto o diâmetro quanto a circunferência do fuste e dos galhos. Tá? Então você consegue. Normalmente são feitas de materiais resistentes, então não é essa fita métrica que a gente compra aí no mercado, que ela é bem frágil, tá? É uma fita melhor, de melhor qualidade, de tal forma que não sofram variações no seu comprimento e nos intervalos de graduação e nem sofram desgastes devido ao contato com as árvores. Então, esse aqui é o modelo clássico de fita diamétrica. Essa empresa aqui, ó, se vocês digitarem esse site aqui no Google, Forestry Surplus, vocês vão encontrar eles mandam para vocês uma lista de todos os equipamentos florestais que tem para vocês, que vocês quiserem comprar, que vocês verem que tem. Tá? Ele é um site em inglês, mas vocês conseguem pesquisar tudo. Eles mandam para qualquer lugar do mundo que você precisar comprar. Infelizmente, existem alguns lugares que importam essa fita no país, mas a gente não tem uma fita de fabricação brasileira. Então ela é uma fita de aço, tá vendo? Ela tem cores pretas e cores pretas para fazer e brancas para fazer contraste com a casca da árvore. Quando for mais claro, usa preta, quando for mais escura, usa branca. Ela tem um gancho, quando não existir duas pessoas para medir, para você pegar esse gancho aqui e prender na árvore para que você consiga fazer a medição. Tá? E como eu disse para vocês, a diferença de uma e outra, ela vai ter as duas medições, mas ela também vai ter uma escala em circunferência, né, para você não perder. Imagina, você comprar uma fita e não poder usar para circunferência. Mas ela também tem essa parte aqui para medir diâmetro. Tá? Então, ela é uma fita que já te dá diretamente o diâmetro. Ela é uma fita de 8 metros, mas tem fita de 5 metros, de 8 metros de diâmetro. Tá? Sempre isso aqui é o diâmetro. Então, pensa, você consegue medir com essa fita até uma árvore de 8 metros de diâmetro. Para quem aí viaja muito, não é uma fita cara, acho que custa em torno de uns 30 ou 40 dólares. Para você importar hoje, a importação dá em torno de uns 400, 500 reais. Tá? Uma fita dessa aqui.
Então, vocês viram lá que ela possui duas escalas, uma de circunferência e uma de diâmetro. A que está mais juntinha é a circunferência, a que está mais afastada é o diâmetro. Ou seja, essa daqui já pegou a circunferência do diâmetro e dividiu por π. O procedimento que a gente faria se medisse em cima. Para compreender a graduação da fita, como já mostrado, diâmetro é circunferência sobre π. Pela expressão, então, se o D é 1, quando aqui é 1, circunferência for 1, tá? O diâmetro for 1, a circunferência é 3,16. Então, se você olhar aqui, ó, entendeu? Quando aqui é 1, tá vendo? Daqui a aqui é 1, aqui é 3,16. Tá? Então, tenham sempre isso em mente. Na falta de uma fita diamétrica, a gente pode utilizar uma fita métrica. Você viu que a gente nem fala assim, o equipamento de medição é fita métrica. Não, porque a fita métrica já vai te dar um pouquinho de trabalho. Mas se você não conseguir, não tiver como comprar, você pode substituir a fita métrica, então, por uma diamétrica. Diferente da fita métrica, na diamétrica, a fita métrica só tem o CAP, ou qualquer circunferência que eu quiser medir. Então, esse é um aparelho. Então, a gente tem aqui, ó, uma árvore com circunferência à altura do peito de CAP igual a 80 centímetros possui um diâmetro à altura do peito igual a. Então, todas as vezes que a gente tiver esses exemplos, é interessante que vocês tentem fazer com a explicação anterior, e aí vocês vão ver a resolução. Então, vocês travem o vídeo, façam a resolução, e depois vocês veem como que é bem simples, tá? Então, vou para a resolução agora. O DAP é igual a 80 sobre π. Então, 25,46 centímetros ou 25,46 metros. Como eu já disse para vocês, o diâmetro geralmente é dado em centímetro no mundo inteiro, tirando os Estados Unidos, que algumas vezes trabalham com ou, pés ou polegadas. Tá? Baseando naqueles erros que a gente tem da suta, claro, a gente não tem falta de paralelismo, mas a gente tem alguns erros, que é a inclinação da fita. Então, esse é um problema da maioria dos aparelhos que você tem contato direto. É inclinar a fita. Então, você tem que tomar cuidado para a fita ficar reta à árvore, na mesma angulação. Quando vocês verem os vídeos das aulas práticas, vocês vão ver como que a gente faz esse procedimento aí. Tá? Mas é vocês entenderem que a fita tem que ficar alinhada com a árvore. Se a árvore estiver reta, reta. Se a árvore for uma árvore inclinada, ela tem que ficar reta sempre com o tronco, não com o ambiente. Tá? Não observância da altura de medição, ou seja, não medir a 1,30. E variação da pressão do contato, ou seja, não apertar o instrumento. Então, na verdade, vocês podem ver que a maioria dos erros que a gente tem de instrumento é erro baseado mais na pessoa que está fazendo a medição do que no aparelho. A gente não tem erro por falta do aparelho, a não ser que ele esteja quebrado como a suta. O garfo. O garfo diamétrico, tá? É um instrumento utilizado para fazer diâmetros pequenos, porque imagina, o garfo se baseia nisso aqui, tá vendo? Essa abertura aqui, ó. Daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui. Cada abertura dessa aqui é uma classe de diâmetro, ou seja, essa é a primeira de 0 a 5, essa segunda de 5 a 10, essa terceira de 10 a 15. Então imagina se eu fosse fazer de 0 a 50, o tamanho que isso aqui é, tá vendo? O tamanho em relação à suta. Tá vendo? Essa deve ser uma suta de 1 metro, por aí, 1 metro de diâmetro. Então, é basicamente o que você faz com esse garfo. Você pode construir esse garfo, tá? Pode ser do material de madeira, como vocês quiserem, vocês constroem esse garfo, tá? E aí você, qual é o intuito maior dele? É assim, você está fazendo o inventário, que vocês vão aprender com o professor Ciro, e tem que selecionar somente as árvores menores que 5 centímetros de diâmetro. Então você vai pegar esse garfo em todas as árvores que você acha que tem menor que 5, se elas se encaixarem nessa medida aqui, vocês vão escolher as árvores. Se não, não. Eu só quero de 0 a 15, então ela tem que encaixar aqui. Se ela entrar aqui ou aqui, você descarta ela. Ela tem que parar aqui. Então é um gráfico bem simples de você realizar esse procedimento de medição. No caso de escolha, né? Porque você não vai
Medir diâmetro você não vai fazer nada com isso aqui. Você apenas vai classificar as árvores de acordo com o que você quer. O pentaprisma de Euler. O pentaprisma de Euler, ele é utilizado para medir diâmetros nas árvores em pé, tá? Ou seja, eu quero medir vários diâmetros, não só o DAP, porque o DAP sempre vai estar perto da gente. Eu sempre vou conseguir medir com uma surda, com uma fita métrica. Então, na verdade, existem aparelhos para a gente fazer a medição em torno da árvore. A gente tem o pentaprisma, a gente tem o criterion, a gente tem N aparelhos. Eu vou mostrar um tipo desses aparelhos que você não precisa ter contato com a árvore, você consegue medir vários diâmetros da árvore com a árvore em pé. Tá? Então, ele mede diâmetro a qualquer altura e qualquer distância da árvore. Consiste basicamente de um tubo de seção quadrada ou retangular graduado na parte externa, possuindo dois prismas dentro. Um dos prismas é fixo em uma das extremidades e coincide com a graduação zero do instrumento. O outro prisma é móvel. Tá? Então ele tem um prisma aqui dentro e um prisma fora. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Você vai ter um prisma aqui e você vai ter outro prisma móvel dentro dele. E aí você vai conseguir ver a árvore de três formas. Então, coloque que isso aqui é o tronco da árvore. Tá? Como que você vai saber quando que é o diâmetro? Você vai ter uma parte desse tronco aqui. Ó. Vamos supor que isso aqui seja uma parte aqui dentro, tá? Do tronco da árvore. Você vai observando isso e vai colocando outro prisma, tá? Nessa escala aqui. Então, ela começa aqui, você vai na escala até você chegar. Então, você firma um ponto aqui, numa extremidade do fuste, e firma aqui no outra extremidade. E aí você vai perceber por ilusão de ótica que esse pedaço da árvore vai deslocar até para fora. Quando esse pedaço da árvore deslocar tudo e ficar rente com esse aqui, é só você olhar aqui na escala quanto deslocou e você vai ter então o diâmetro da árvore, tá? Por que esses aparelhos são ruins? Porque você não pode mexer, você não pode variar se você tiver qualquer problema, se você deslocar a altura de medição. Mas, quando você não puder fazer a medição de vários diâmetros, quando você não puder fazer a medição de vários diâmetros, utilizando árvore abatida, é interessante que você faça dessa forma. E o último aparelho aí, vocês vão ter uma aula só dele, tá? Então eu vou deixar, só vou mostrar ele para vocês agora. É o reloscópio de Bitterlich, que é utilizado para medir árvores em pés, assim como o pentaprisma, e ele mede o diâmetro a qualquer altura, ele mede as alturas das árvores e ele calcula também a área basal de forma direta. Porém, eu não vou dar tantos quesitos nesse aparelho, vou deixar vocês um pouquinho mais. Depois que o professor Ciro vai explicar uma aula só desse equipamento para vocês entenderem o tanto que ele faz. Então ele consegue fazer tudo isso, ele consegue medir o diâmetro das árvores a qualquer altura com o pentaprisma, mas além disso ele mede as alturas e ele calcula as áreas basais de forma direta. Tá? Então, com isso, a gente termina esses equipamentos básicos que a gente tem para fazer a medição e a gente parte, então, para o próximo ponto da aula. Tá?